feliz com a presença de todos vocês, né? Que bom que tantas pessoas tiveram interesse pelo tema que vai ser debatido hoje. Como tornar-se o que se é? Essa pergunta é uma adaptação da conhecida sentença de Píndaro: homem, torna-te o que és. Para responder a essa pergunta, é necessário a compreensão de 2 pontos. Em primeiro lugar, o que sou hoje? Onde estou localizado existencialmente? Em segundo lugar, o que quero me tornar? Para onde quero me movimentar existencialmente? Para essa reflexão, estabeleceremos um diálogo entre a filosofia, especificamente a filosofia clínica, e alguns pensadores que se debruçaram sobre os temas que abordamos aqui, com ênfase em Heráclito, Aristóteles, Nietzsche e Foucault. A psicanálise e também a psicologia, mais especificamente a psicologia positiva de Martin Seligman. Primeiro, nosso querido Cifu, professor Marcelo Gabriel de Freitas Veloso, né, possui graduação em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pós-graduado em filosofia da arte, é professor titular na Faculdade de Filosofia e Teologia de Goiás, professor de filosofia na PUC Goiás, diretor e instrutor do espaço Gongfu, Centro de Cultura e Arte Marcial Chinesa. Atuou como professor em alguns colégios e escolas, como o Colégio Anglo Goiânia, Método e na rede pública de ensino. Trabalhou como professor e coprodutor no grupo Sonhos Teatro Ritual, nosso grupo que administra o Espaço Sonhos. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, inclinação, natureza, estética da existência, ética, sujeito e educação, para os seguintes cursos: pedagogia, psicologia, ciência da computação, biomedicina, educação física, direito e filosofia. E nosso outro convidado, professor José Amorim de Oliveira Júnior, que possui graduação em filosofia pela Universidade Católica de Goiás, mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Goiás, doutorado em ciências sociais pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em filosofia clínica pela Faculdade Católica de Anápolis e pelo Instituto Pachter, em andamento, e especialista em coaching pelo IPOG, também em andamento. É parecerista da Universidade Estadual de Goiás e analista técnico do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiás. Tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia política, Nietzsche, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento econômico. Professor José de Amorim. Pessoal, boa noite. Não é só a realização, acho que de vocês, né? Assim, uma realização comungada já há algum tempo desse que a gente discute, né? Porque as nossas aulas no teatro, a estética das aulas justamente é numa condição de troca, de experimentalismo, né? E está se confirmando aqui. Então, eu vou agradecer mesmo. Você e aos demais, o Pablo, enfim, as meninas e a galera geral do teatro aí, né? E sem eles também a coisa não vai. Né? Então, obrigado mesmo. Não é a primeira vez não e vai ser a última, né? E o outro agradecimento, que as pessoas que não estão aqui, eu quero agradecer a pessoas especiais aqui, que deram condições a gente juntar aqui para esse debate, essa conversa, né? É o professor Pedro Adalberto, professor Valdir Guimarães, professor José Teres, professor Avelino. Esses caras, esses professores que eu acabei de citar, foram de modo muito específico, responsáveis por essa dinâmica, esses 20 anos que a gente tem contato com a filosofia. E eles estão presentes em forma de resultado do que a gente está fazendo aqui. Então, eu agradeço aqui publicamente a essas pessoas. Obviamente que tem muita gente, muito mais. Mas em termos de formação, é a primeira vez que eu tive a oportunidade de agradecê-los aqui. Então, deixo esse registro aqui. O meu outro agradecimento, que está se confirmando em forma de encontro,
que vai estar no texto aqui, é esse sujeito que transcende a própria condição de filosofia acadêmica, na postura, e que me fez, ainda faz, delinear ali em vários elementos da filosofia para a vida, confirmada através da amizade, que é o Amorim. Então, é impossível, na minha investigação filosófica, a forma da escrita, a forma da arte, com os meus alunos, dos mais variados, que seja na arte marcial ou na academia, na universidade, nos encontros, enfim, o Amorim sempre esteve presente, está presente. E fundamentalmente é aquele que me movimenta, no sentido filosófico, para sempre o devir, né, o novo, que é produto do texto. Então, o objetivo aqui desse encontro é uma dedicação e uma comemoração da amizade. Esse é particular, esse é para mim. E aí, obviamente, conjugar com vocês. Então, mais uma vez, obrigado pelo elemento, certo? O objetivo aqui da filosofia, da pergunta que se começa com Píndaro, né, esse poeta, é literalmente deixar uma suspensão daquilo que se torna como se é. Porque isso, uma vez respondido, o movimento da pergunta ele morre. Então, o objetivo é de provocar, na verdade, um novo movimento da pergunta. Como se tornar aquilo que se é. E essas relações que foram citadas por Nando no começo, de outros pensadores, elas são mais esporádicas. Vai vir com um pouco mais de intensidade com Amorim, em particular mais com Nietzsche, filósofo alemão do século XIX. Ele vai dar mais detalhes sobre esse pensador, esse filósofo. E eu me atrevi em ficar com Heráclito, que não é muito difundido, nem na academia, aqui pelo menos em Goiás, mas em outras universidades, enfim, é muito estudado, inclusive por grandes filósofos como Hegel, Nietzsche, Heidegger. Tem a filosofia heraclitiana ali como base. E eu trouxe essa pergunta no sentido de provocar de fato o que significa esse movimento para se tornar o que é. Então, o meu texto ele vai ser, na verdade, a tentativa de uma conversa com vocês. E a base estrutural é a filosofia heraclitiana. Como se tornar aquilo que se é. O movimento heraclitiano para a afirmação da vida. O que pretendemos aqui é uma questão que lateja já há algum tempo. A partir do poeta Píndaro, que é de 522 a 433 a.C., ali, que evoca o homem, torna-te quem tu és. E essencialmente Heráclito, que é depois de Píndaro, que é um filósofo pré-socrático, ele está depois de Píndaro e antes de Platão. Né? Ao pulsar com, Heráclito falando, por mim mesmo procurei. Depois, logo lá à frente, nós desaguamos em Nietzsche, filósofo alemão já no século XIX, com a seguinte afirmação, provocação. Como se tornar aquilo que se é. Então observe que é uma pergunta, na verdade, é uma provocação antiga e totalmente contemporânea. O Píndaro convoca. Heráclito, quando afirma, ou pelo menos tenta, por mim mesmo procurei, é o movimento dessa pergunta do Píndaro. E o Nietzsche, já no século XIX, traz em forma de problema. Como se tornar aquilo que se é. Esse é o movimento. A curiosidade aqui que nos salta os olhos é o como apontado por Nietzsche. Se me interessa por uma filosofia, é a filosofia do como. Ainda que, nesta aventura textual e existencial, comungada entre amigos, o exercício do tornar-se o que se é se reforça na possibilidade enquanto movimento para a sua condição. O tornar-se, o vir a ser a si mesmo, conhecer-se, não nos colocaria na situação de uma espécie de esforço de si mesmo, constantemente? Ou seja, um movimentar-se em direção a si mesmo? Então é o seguinte, quando eu aponto em Heráclito, por mim mesmo procurei, a pergunta que se coloca no texto, como se tornar aquilo que se é,
o que está por trás disso é movimento. Ora, imagina, pensa aí todo mundo junto, né? Ou não também. O se tornar é estanque ou é fluxo? O movimento de vir para cá, de escolha, é movimento ou é estanque? A pergunta que esses caras fazem, e fundamentalmente Heráclito, quando ele aponta, por mim mesmo procurei, o que está em jogo? Algo dado ou algo em movimento? Como se tornar aquilo que é? A condição do tornar-se é movimento. O Amorim brigou comigo hoje à tarde. Você falou da psicanálise, mas você não escreveu sobre psicanálise. Então eu vou teimar com o Amorim de novo. Agora eu vou falar. Ó, então a tese na psicanálise, aquilo que não se movimenta, morre. Então o movimento que é a condição do tornar-se o que é. Ô Marcelo, mas o E já está dado. Não vou responder agora não. Mas vocês confusam mesmo. Movimento, a condição primária dele é outro que eu vou falar daqui a pouco. Mas a condição do tornar-se é movimento. Pensa numa existência sem movimento. Agora o que é movimento vai vir a seguir. Estão entendendo? Não, né? Então vamos lá. Por mim mesmo procurei. É um aforismo de Heráclito. Ou ainda, como disse a canção, né? Eu, caçador de mim. Estes gostos mesmo. Não poderia dar em outra coisa. Olhem só. Este filósofo é tradicionalmente considerado como o obscuro. Quando Heráclito afirma que a natureza ama se ocultar e que pensar é comum a todos, mas o bem pensar é escutar o próprio movimento, isso é um chamado para a vida e não a sua depressão. Então há uma tese aqui que a gente está levantando que Heráclito é melancólico. Certo? Bom. Invocar a vida é obscuridade ou trata-se de afirmá-la a partir do movimento em direção a si mesmo? Pois bem, retorno à citação, por mim mesmo procurei, que foi o ponto de partida na investida sobre essa filosofia, que me provocou em particular a direção da afirmação da existência, é que convido vocês para a tal empreitada. Não desatrela vida da filosofia. Heráclito conclama o si enquanto filosofia, para a vida e na vida. Por exemplo, uma passagem da vida de Heráclito, citação. Até aqui os deuses estão presentes, disse o filósofo quando estava junto ao fogo e sendo observado por algumas pessoas. Sim, aproximem-se, dizendo Heráclito. Ora, não é aqui aproximar de algo somente, como ao fogo, por exemplo, que é o símbolo da filosofia que simboliza o movimento da filosofia de Heráclito. É aproximem-se. O convite a si mesmo está feito. Muitos que estavam ali acharam estranho o convite, mas aproximar de si não seria, de certa forma, importantemente estranho? O que é aproximar-se? É dar movimento para o ser surgir em Heráclito. Por isso que o é nunca é dado. E quando o é supostamente é dado de fora, vem a crítica nietzschiana, crítica moralizante depois. Para Heráclito é movimento. Então ele está em frente ao fogo e convida, aproximem-se, porque até que os deuses estão presentes, ou seja, tudo está presente, até os deuses na filosofia, na mitologia grega, tem uma relação muito forte. Então, é uma espécie de relação de si consigo mesmo, na condição de aproximar-se. Não temos a sensação de que esse si mesmo, nós, está quase sempre fora, de fora, apartado de nós mesmos. Porque Bauman, não na mesma condição, claro, mudar uma perspectiva de tempo, né? Parece que é tudo muito líquido, está tudo fora, tudo de fora. Heráclito, já naquela época, já convida, não vou falar esse termo porque não existe ainda, uma espécie de subjetividade, mas já convida o si. Eu estou do lado do Darwin, mas eu não estou ao mesmo tempo, porque eu não estou em mim mesmo. O que não está em si mesmo? Não obedecendo ao movimento do vir a ser para o novo, que é o Marcelo que vai surgir. Eu sou aquilo que o Darwin aponta que eu sou. Problema.
Traz para o mundo contemporâneo. Ó, Morim, se você não der umas curtidinhas, um joinha no Facebook, eu fico triste. Viu? É nesse sentido. O si mesmo está presente. Deleuze disse o seguinte, filósofo contemporâneo, filósofo do século XX, né? Francês. Prefiro uma filosofia com, né? Junto. Uma filosofia em que podemos ter parceiros, diálogos e mais ainda amigos. Conversa entre amigos, conversa com amigos. Foucault falou o seguinte, filósofo também francês do século XX. Tem os filósofos com os quais trabalho e os filósofos que eu leio. Aqui Heráclito é aquele que vive, com quem se vive, permito até a ousadia aqui. Heráclito é uma espécie de conversor sensorial, estético, emocionais, em que tal conversão obedece somente uma lei, a do vir a ser o novo constantemente. Herdamos o Heráclito choroso, obscuro e austero, supostamente afastado da vida em público. O supostamente é proposital, são afirmações tradicionalmente de peso, dentro do pensamento ocidental. O padre Antônio Vieira, vocês da UFTEC conhecem, não pessoalmente, tem jeito, claro. Em sua obra As Lágrimas de Heráclito, já nos aponta este como trágico, choroso, lacrimoso, em detrimento a seu opositor, Demócrito, que era outro filósofo, que era chamado de filósofo do riso. Né? Aristóteles, outro filósofo de peso, ao afirmar a partir do contato com os aforismos de Heráclito, expressa o seguinte: aquilo que compreendo parece ser bom, ou seja, obscuro. Já nos indica aí uma obscuridade que é reforçada ainda mais pelo doxógrafo Diógenes Laércio. Só que é o seguinte, Heidegger pensa que não, que é outro filósofo do século XX. O que Heidegger fala sobre Heráclito? Em relação a essa possibilidade da não obscuridade. Heráclito é qualificado de obscuro. Ele, porém, é claro. E o que é claro aqui? Presta atenção agora. O que clarifica dura enquanto clarifica. Designamos seu ato de clarificar iluminante, radiante, o clarificador, sustenta o brilhar, libera o que brilha para a sua aparição. Você sabe por quê? É a forma como Heráclito coloca as questões. Penso que Heidegger foi muito claro na citação. Ele foi clarificado no caso do Heráclito. Traduzindo com o próprio Heráclito, por que ele é claro? Volto à questão. Olha o que ele coloca. Por mim mesmo procurei. Para que algo mais claro e sincero do que isso? Em Heráclito. Percebemos a clareza da proposta. A veracidade em forma de aparição que brilha no novo vir a ser. Ou no tornar-se, afirmada na voz estremecida da necessidade de se tornar-se. Necessidade esta que precisa de clareza enquanto proposta. Não é gratuita ou massificada. Não aceita obscurecimento. Em suas pegadas, caminham outros que parecem convergir para o mesmo enquanto ciclo. Quero dizer que isso aqui, a forma como Heráclito coloca essa condição, e por mim mesmo procurei, exige, como eu disse no início, um movimento de si mesmo. E por que ela, de fato, é fortemente estranha? A sensação que temos é que esse movimento tem que vir de fora, e para Heráclito parte do próprio sujeito. Ou por causa do próprio agente, porque sujeito na época. Heráclito deixa rastros, mas não rastros gratuitos, e fáceis de serem decifrados. Exige movimento, é autoexigente, e ao externo e a qualquer um que esse pensador convida para assumir a si mesmo. Isso está evidente quando proclama. Outro aforismo de Heráclito. Por que é exigente? E por que não são para todos? Heráclito, um dos seus aforismos. Um para mim vale 1000 se for o melhor. Aqui é uma ideia de aristocracia no sentido grego, da busca da excelência de si. É um movimento que exige excelência. Ao afirmar-se como aquele que se busca, nega ao mesmo tempo a massa, o povo, uma vez que no final das contas, parece que a turba quer sempre uma espécie de verdade da gente. O si conclama a relação de si consigo mesmo. Em que determinação está a sua autoconvocação? Um outro exemplo, Heráclito nos dá quando é visto brincando com crianças. Ao invés de discutir problemas de sua degenerada cidade, uma vez que afirma esse Efésio, quando é pego brincando com crianças. Aqui o Efésio com criança, onde o si dele e o da criança se misturam. Não aceita discutir com seus legisladores, sabe por quê? Porque lá
os legisladores, para este filósofo, da busca do que se é, não há o si enquanto ser, ou seja, aquilo que reverbera na sua mais autenticidade. O jogo inocente do devir é o próximo passo, é o próximo movimento que você nem sabe o que é, mas está no jogo. Quando eu não sei, eu busco recurso, mano, de fora, em Heráclito. Nesse jogo que exclamamos o tornar-se, tem os seus elementos e eles são estético, o movimento, o devir inocente e a alegria. Estético porque é interesse pela forma, é a maneira, é a plasticidade, é o aparente. Trata-se, por exemplo, da força dionisíaca que Nietzsche promove. Trata-se, por exemplo, da força dionisíaca de Nietzsche, como eu falei, esbaldar-se, embriagar-se. O jogo é condição que a forma mostra sua embriaguez. Todavia, não há elementos dados para tanto. Há somente o devir. O Foucault faz uma das perguntas muito interessantes no final da vida, que é assim, o que estamos fazendo de nós mesmos? Por que a pergunta se aproxima? O nós não está dado também. Aí tem uma crítica gigantesca que não cabe aqui agora, mas é uma intenção de movimento do tornar-se. Tornar-se não é tarefa fácil, por isso é afirmativo. Negar é mais fácil, muito mais. Negar sugere estancar o movimento. Logo, sem cor, sem forma, o movimento estanque, o que sobra? Tristeza e a morte de si. Conflito, pessoal. O conflito é a condição do movimento. Mas que tipo de conflito é esse? Aqui que é massa. Eu também não acho legal, eu estou me curtindo muito, isso eu sei. Ó. Concordância no desacordo. No jogo do devir, inocente também está o jogo agonístico. É este estar em constante e eterno desacordo interior, o travar uma guerra consigo mesmo que determina o próprio movimento para tornar-se. A perfeita harmonia se dá pela tensão dos contrários em Heráclito. Esta máxima de Heráclito, que na condição de tensão não propõe exclusão e nem finitude, muito menos aniquilamento. A tensão é que literalmente a harmonia, Heráclito, o jogo dos opostos. A permanência do conflito não, mas saber a sua existência. O conflito, gente, é que permite a ida ao movimento, é a condição. É antes a percepção aguçada do pensamento que se faz em vida e ficar atento aos paradoxos, contradições, mudanças, enfim, para tornar-se e estar atenta ao devir enquanto movimento é determinado pelo constante conflito. Nietzsche, leitor profundo de Heráclito, vai afirmar isso claramente que existência é paradoxo. E o tanto que isso é muito bacana. Já passou pela experiência de tomar uma decisão em constante paradoxo? Nós, no modo geral aqui. Para que um paradoxo mais interessante de valores nós colocamos as vidas? Nossas. Eu tinha um projeto de vir para cá com o texto, beleza. Aí acontece algo totalmente inesperado. E que um valor que eu vou dar a essa coisa eu acho que não é certo, é um paradoxo. E acabo fazendo essa mesma coisa. E a vida é um paradoxo. Dificuldade de aceitação. De não supostamente aceitar o conflito. Então, se é perceptível que é paradoxo, e que esse paradoxo permite o conflito, e que o conflito permite o movimento, eu apareço. O aparece. E o tornar-se um outro constantemente. Para apontar de maneira embrionária a proposta de como se tornar aquilo que se é, inicialmente uma proposta que, o pano de fundo aqui, é uma espécie de ética e estética. O modo de ser estético, pessoal, que está aqui em jogo, em Heráclito, é para que se tornar aquilo que se é, atento ao conflito, gerando um movimento que no final das contas sugere um modo de ser. Um modo de ser como? Supostamente estético. Por quê? Porque há a tentativa de ser agradável a si mesmo. Ética e estética porque é um modo de ser belo, em que o artífice da própria existência é o próprio agente, não o outro. Em Heráclito. Bom, um Dom Quixote esperançoso, não sei. Um São Tomé das letras apagadas, quem sabe. Um Che Guevara nos acostamentos. Bom, que seja tudo isso ou nada ao mesmo instante, porque é movimento. Todavia, o convite está feito, pois é preciso lembrar-se também do que se esquece por onde se passa o próprio caminho. Heráclito. E aqui eu termino. Obrigado.
Boa noite a todos. Vamos pensar com Nietzsche ou contra Nietzsche, talvez, né? Não tem problema também, a gente não tem que concordar com o que o filósofo enuncia, podemos pensar por conta própria, né? E vamos pensar um pouco sobre como se tornar aquilo que se é, na perspectiva de uma reflexão sobre a plenitude do ser. Geralmente esse movimento de tornar-se o que se é, ele encontra muitos obstáculos. E seja porque não é simples esse movimento de se tornar, se descobrir, se conhecer, seja porque o que nós desejamos nos tornar entra em conflito muitas vezes com aquilo que nos rodeia, com as nossas vizinhanças, né? E muitas vezes o resultado disso é um aprisionamento do ser, que não consegue se afirmar. O que pretendemos nesse encontro, como disse o Marcelo, e aí eu vou me apropriar de muitos dos conceitos para não ficar repetindo, que o Marcelo já falou, o que nós pretendemos então é apresentar algumas reflexões sobre esse tema, né, como se tornar aquilo que se é, e também pensar como cada pessoa, que essa é uma tarefa individual, como cada pessoa pode lidar com esse tema, com essa tarefa, com esse desafio. E aí a ideia do movimento, a ideia do conflito entra em sintonia, é uma sintonia entre Heráclito e Nietzsche, né? Sem conflito, para Nietzsche não existe a vida, inclusive, né? A vida é conflito, é paradoxo, tudo isso que o Marcelo colocou é o que Nietzsche chama de agon, a ideia desse eterno conflito, esse eterno tese, antítese, síntese, né? Um processo performático que não tem fim. Bom, como introdução, quero contar um pouquinho da nossa busca, né? Minha e do Marcelo, na faculdade, a gente tinha muito essa inquietação que a gente não conseguia, da parte de muitos professores, enxergar como aplicar aquele tanto de conhecimento, de discussões nos nossos cotidianos. A gente ficava muito frustrado, né? Mas e aí? Essas questões todas que estão sendo faladas aqui, como é que a gente vai se apropriar disso no nosso dia a dia, né? Então, o movimento que eu fiz de buscar na filosofia clínica foi muito uma resposta, uma busca, né, para uma resposta. E aí eu fiz um texto para dialogar com a filosofia clínica e a psicologia positiva, o Marcelo foi cortando, então muitas coisas que eu queria trazer a gente não vai conseguir por causa do tempo. Há uma essência, pensando aqui na filosofia nietzschiana, há uma natureza em cada pessoa, como realizar-se, como potencializar isso que existe em cada um de nós, né? Martin Seligman, que é um autor, praticamente o criador da psicologia positiva, ele falando sobre os vários filósofos, né, que ele estudou, ele fala que esses gigantes, esse é o termo que ele usa, eles cometeram um grande equívoco do monismo. Monismo é um conjunto, é uma percepção em que você enxerga as coisas como uma unidade. E que equívoco que ele fala que é esse, desses gigantes, né? Tales, essa é a leitura que o Seligman faz, Tales achava que tudo era água. Aristóteles achava que toda a ação humana conduzia à felicidade. Nietzsche, na visão de Seligman, achava que toda a ação humana visava obter o poder. E Freud achava que toda a ação humana pretendia evitar a ansiedade. Se a gente quiser pensar de outra forma, buscar o prazer e evitar o desprazer, o princípio do prazer, né? Comandando a vida da pessoa. Na entrada a gente conversava com um seminarista, né, que estudou Nietzsche. Eu até brinquei, é difícil falar no seminário que você vai estudar Nietzsche, porque é muito incompreendido, né? Nietzsche fala da morte de Deus, mas é nessa perspectiva de colocar o homem como sendo o autor, como sendo o valorizador dessa vida, e não de uma vida pós-morte, de uma vida que é uma possibilidade futura, de uma outra existência. E falando em existência, eu faço a pergunta para vocês. Qual é o sentido da existência para Nietzsche? Para Nietzsche, se Nietzsche pudesse responder essa pergunta, ele falaria que não tem sentido, a existência não tem sentido. No primeiro momento, alguém pode pensar, então Nietzsche é um nihilista, né? Se a existência não tem sentido, eu vou me suicidar, eu vou me matar, nada faz sentido.
Só que ele fala que não tem sentido dado, o sentido deve ser criado. Então, nesse sentido, Nietzsche não é nihilista, ele é assertivo, ele é um filósofo da afirmação da existência. Cito Rubem Alves: os homens são pássaros que amam o voo, mas têm medo dos abismos. Por isso, abandonam o voo e se trancam em gaiolas. Sonhamos com o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Por quê? É só no vazio que o voo acontece. O que é o vazio? O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Pensando com Nietzsche agora, né? Somente os fortes, esse é o entender de Nietzsche, somente o tipo forte consegue suportar esse vazio, consegue se arriscar, consegue criar coragem e afirmar o sentido da existência. Para algumas pessoas, o sentido da existência pode ser, por exemplo, acabar com a fome no mundo. Esse foi o sentido, por exemplo, que o Betinho deu para a vida dele. Para outras pessoas, o sentido pode ser a não violência ou a paz. Esse foi o sentido que Gandhi deu para a vida dele. Para outras, como Cristo, o sentido da existência é ensinar e praticar o amor e a caridade. É o sentido que ele deu para a vida dele, foi o propósito que ele deu. E o sentido da sua existência? O que você está construindo como sentido da sua existência? Esse vazio, esse abismo, que é uma tarefa que cada ser humano tem que repetir, tem que trilhar o caminho de toda a humanidade, esse abismo não é para todos. Essa questão de poder responder, poder dar conta dessa tarefa, ela nos remete a um conceito que é o conceito da tipologia nietzschiana. O que é a tipologia nietzschiana? Nietzsche cria vários tipos. Aliás, ele não cria, né? Ele percebe, ele enxerga vários tipos. A gente vai falar um pouquinho sobre como é que Nietzsche pensa o super-homem, né? Nietzsche fala o seguinte sobre como pensar o super-homem. O super-homem é o que, por excelência, busca e encarna. A gente gosta muito de usar esse termo, a filosofia encarnada, né? Tornada sangue e carne. É o tipo que encarna a grandeza humana, em parte pela sua capacidade de suportar a dor e os reveses da existência, algo que o filósofo tem ciência de que nem todo mundo é capaz de fazer. Aí você está um trecho de Nietzsche em que ele fala: pode ser da constituição básica da existência o fato de alguém se destruir. É um termo forte, né? O próprio Nietzsche se destruiu. No final ele ficou pirado, né? Então, assim, encarar a totalidade da existência pode ser algo destrutivo. Então, se você conhecer a existência na sua totalidade, você pode se destruir, se desintegrar. De modo que a fortaleza do espírito se mede pelo quanto de verdade ele suporta, ou mais claramente, pelo grau em que ele necessita ver essa verdade diluída, encoberta, amortecida, falseada. É como você pegar um leite para uma criança, você tem que colocar água, senão ela não consegue assimilar. Essa mesma ideia, ela aparece em um fragmento póstumo, no qual Nietzsche fala o seguinte: quanto de verdade suporta e ousa um espírito? A resposta, segundo ele, traduz o grau de fortaleza desse indivíduo, a sua capacidade de dizer sim ao mundo. Você falou da afirmação, né, Marcelo? Então, Nietzsche é um filósofo da afirmação. E qual que é um problema que a gente vê na filosofia, né, clínica, na clínica, melhor dizendo? Muitas pessoas querem tirar a dor, não quer nada pesado, mas o pesado faz parte da existência. E o que Nietzsche fala é isso: quando a vida exigiu dele um peso maior, foi quando ele se sentiu mais leve. Parece um movimento contraditório, mas a contradição e o conflito faz parte da filosofia nietzschiana. Quem não quiser conflito, escolhe outro filósofo, né, que é mais tranquilo, não vai sofrer à toa, né? O que Nietzsche fala
é que esse tipo superior, ou melhor, esse tipo que é o super-homem, ele é temido. Ele é um tipo temido por excelência. E no lugar do super-homem, o que foi que a sociedade criou? O tipo contrário, o tipo inverso. O animal doméstico, o animal de rebanho. Ainda que Nietzsche ressalte a importância do homem ser capaz de suportar a dor, ele diz, e ele tem clareza sobre isso, que é necessário ter mecanismos para lidar com esse conteúdo. A verdade absoluta, então, essa verdade absoluta, ela pode aniquilar o ser humano se ele não for forte o bastante para poder suportar a dor que essa verdade causa nele. Aí ele diz, pois a própria dor lhes oferece seus momentos sublimes. Mas Nietzsche não é masoquista, né? Se alguém pensar, não, então o cara gosta de sofrer, a ideia não é essa. O que Nietzsche coloca para vocês, para a gente pensar, é que existe um preço a ser pago. Mas a gente fala de super-homem, a questão que eu convido vocês é assim, dá para falar alguns traços para materializar melhor esse conceito, para torná-lo mais claro, né? Como é que a gente pode entender o super-homem? Nietzsche, em texto, o trecho da Gaia Ciência, esse trecho se chama Elevados Estados de Alma. Ele fala o seguinte: parece que a maioria das pessoas não acreditam em elevados estados de alma, senão durante alguns instantes. A história não nos deu disso ainda nenhum exemplo seguro. Todavia, ela poderia até dar tais homens à luz, no momento em que um grande número de pré-condicionamentos favoráveis forem criados e comprovados. Quando Nietzsche fala de pré-condicionamentos, ele está chamando a atenção da gente que essa tarefa que o Marcelo começou pensando em termos de Heráclito, né? Em Nietzsche também, essa tarefa ela é fruto de uma deliberação, de um desejo, mas de um querer e de um agir. Esse tipo de homem, quase sempre, ele é evitado de forma preventiva por todas as sociedades, porque ele é um tipo transgressor, ele é um tipo que cria novos valores. Alguns trechos de Humano Demasiado Humano, e eu faço questão de citar pelo menos dois, é importante porque tem muitas pessoas que acham que arte é algo que é inato, né? Fazer um quadro, né, Maria, é fácil, que você não tem que planejar, é só inspiração. Então Nietzsche fala que a gente tem que afirmar a vida, mas esse movimento de afirmação passa por rejeitar também e eleger, escolha é isso, eu escolho um caminho e deixo de lado outros, né? E ele pede para que a gente não fale em dons e talentos inatos. Podemos nomear grandes homens de toda espécie que não foram bem dotados, mas adquiriram grandeza, eles tornaram-se, e a ideia de tornar-se o que se é. Então é um movimento em que a pessoa colocou em prática, trabalhando, operando, ele coloca aqui como se fosse um artesão. A ideia da arte está presente aí, né? Interessante a gente pensar que assim, tem muitas outras questões que a gente não abordou aqui, o amor fati, o livre-arbítrio, né? Na época de Nietzsche, Freud foi um leitor que poucas pessoas sabem disso, né? Mas Freud falava que ele não queria comentar sobre isso para não contaminar as descobertas dele, né? Então um aspecto que é muito importante, mas fica para provocação, é que Nietzsche questionava muito essa questão do livre-arbítrio, porque ele entendia que a gente é muito pouco racional, mais impulso, mais vontade de poder, mais instinto. E aí hoje, né, a neurociência está comprovando isso. Tem um livro do Calagnari, não sei o nome mais ou menos isso, que é o Novo Inconsciente. E está comprovado cientificamente hoje que 10% talvez a ponta do iceberg nosso que nós somos, que nós temos consciência. A maior parte do nosso ser é consciente. Então Freud falou sobre isso antes dele, Nietzsche, né? E hoje a neurociência, a gente não está falando de neurolinguística, a gente está falando de ciência, né? Ela já tá conseguindo comprovar muitas coisas que Nietzsche colocou. Então, agradeço a vocês por ouvir, espero que eu tenha conseguido um pouco despertar esse movimento de tornar-se o que se é e provocar algum insight nessa direção. Gratidão.